Galera, esse dia foi X1 com meu amigo. O YouTube bugou, mano, então não gravou. Mas tá bom, galera, vê aí. Ó, primeiro round, perdi. Segundo round, ganhei. Terceiro round, perdi e ele ganhou. Tá bom, galera, assiste o vídeo aí, que o vídeo tá muito bom, galera. O YouTube não deixou.